condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Vida e Aposentadoria. Agora 3h14, amanhã a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados fará uma audiência pública para falar sobre as fraudes em repasses do INSS, fraudes em repasses, dos benefícios para entidades conveniadas. Na semana passada, na última quarta, a Polícia Federal e também a Controladoria Geral da União fizeram uma operação em 3 estados e também no Distrito Federal contra essas fraudes do INSS. Os desvios ocorreram aí entre 5 anos, entre 2019 e 2024, e ultrapassam os 6 bilhões de reais. A investigação segue, o Poder Público segue também discutindo esse assunto, mas a gente conversa agora com o advogado Rodolfo Hammer, ele que é mestre em Direito Previdenciário e também vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB aqui de São Paulo, para trazer informações para você, beneficiário, do que fazer, em relação a isso. Doutor, muito obrigada pela participação, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma satisfação falar aqui para os ouvintes da CBN. Bom, doutor, os números aí desses repasses indevidos, dessa fraude, assustam. Mais de 6 bilhões de reais e 98% dos segurados, que foram afetados não autorizaram esses débitos. Primeiro, para quem nos ouve, e é beneficiário, como fazer a checagem, descobrir se o beneficiário fez parte, dessas fraudes ou não? Como ter acesso a essa informação? Tayla, a primeira atitude que esse segurado, que esse aposentado ou pensionista deve tomar é entrar na plataforma do Meu INSS. Muita gente que conversou comigo depois de quarta-feira passada para cá, muita gente não tem essa senha Gov, muita gente não tem esse acesso a essas informações. E a pessoa precisa ter acesso à senha Gov, então ela precisa pedir pro INSS ou fazer aquele cadastro no próprio sistema do Gov.br, e com essa senha ele vai puxar o histórico de créditos aonde haverá todos os pagamentos que ele teve desde 2019 e todos os descontos que naquele benefício foram feitos de forma equivocada. Doutor Rafael, as pessoas que foram lesadas, o governo chegou a falar, inclusive, o INSS falar em repor esse dinheiro, mas já foi anunciado como vai ser feito isso? Vai ter que entrar na justiça? Vai ser automático? Vai ter discussão ainda? Como que a gente pode pensar? Ainda não há uma decisão, Marcos, sobre essa questão. O que está em discussão é: a partir do mês de maio, agora a competência maio, que vai ser paga em junho, não haverá mais descontos irregulares, esses descontos fraudulentos. Então, todo mundo tenha aderido voluntariamente ou não a esse sindicato, a essa associação, ele vai ter os descontos suspensos até segunda ordem. A partir do momento em que se apurar se aquela pessoa realmente quis aderir àquele sindicato ou àquela associação, aquele pagamento poderá voltar a ocorrer. E a devolução de todo aquele período, de todo esse período que ficou para trás, o governo não sabe o que vai fazer. Ele não sabe, por exemplo, se vai devolver o próprio INSS, ele não sabe se as associações vão ter dinheiro para devolução. Então hoje o grande problema é exatamente esse. Algumas pessoas já estão com vontade e estão buscando advogados da sua confiança para entrar com a ação. Eu penso que nesse primeiro momento ainda não é o caminho, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer, nem se o INSS vai devolver, nem se as associações vão devolver. Mas o que é importante nesse momento, na minha opinião, e em especial para esses aposentados e pensionistas, é entrar na plataforma Gov e baixar todos os históricos de crédito, pelo menos desde 2019 para frente.
Doutora, a gente tem os servidores públicos envolvidos também nesse esquema, segundo as investigações. Tivemos a demissão aí do presidente do INSS, né? Que foi demitido aí do cargo depois que esse escândalo estourou. Mas a gente tem também as entidades, né, envolvidas que estão na mira dessa investigação. São pelo menos 11 entidades aí que já estão nessa lista divulgada pela Polícia Federal e outras 20 também que podem entrar nessa lista, ou seja, são muitos sindicatos aí, associações envolvidos, né? Pro beneficiário, quando que ele pode ter esse desconto feito, né, no benefício, quando e como é feita essa autorização, caso ele seja de fato vinculado, né, a alguma entidade? O número de pessoas que estão envolvidas, como você bem citou, ele é gigantesco, é de servidor a vários sindicatos e associações. Para o segurado ou pensionista, como que ele faz parte de uma associação? Ele tem que querer voluntariamente aderir a um termo. E o que aconteceu é que a grande maioria desses descontos ou desses termos de adesão foi feito de forma automática. É como se você selecionasse num sistema determinados benefícios e a partir de então você pedisse para o INSS, olha aí, INSS, esses são segurados, aposentados e pensionistas que quiseram aderir ao nosso sindicato. Então eu quero que desconte deles R$15, R$20, R$50, aí depende de cada sindicato, e o INSS faz simplesmente o desconto, uma vez que ele administra a folha de pagamento de todo mundo que recebe, a data prévia faz essa administração. Para que eu tenha um benefício, meu benefício, por exemplo, com desconto, eu preciso aderir, e a grande maioria não aderiu. Então, o grande problema, ele está aqui. Foram várias associações, como se fosse um grande esquema, onde muitas associações foram beneficiadas, em prejuízo sempre, infelizmente, do segurado, que recebe às vezes um salário mínimo, 2 salários mínimos, e teve seu benefício aí diminuído ainda mais por muitos anos. Então a pessoa às vezes nem percebe, porque desconta R$15, e isso é importante, Marco e Tayla, que quando você puxa o extrato no banco, você vai no seu banco e puxa o extrato, não aparece o desconto, só aparece o valor final. E aí às vezes a pessoa nem sabe que está tendo descontado. Então é por isso que eu repito, e a CBN tem feito um papel aqui muito importante de divulgar, que as pessoas precisam puxar o histórico de crédito. É exatamente isso que vai constar todos os descontos, não só o valor que você recebe, porque às vezes a pessoa fala assim, eu recebo lá R$2.000, mas esse mês caiu 1.945, e eu não sei do que é. Se ele não puxar o histórico de crédito, ele não vai saber. Pode ter sido imposto de renda, pode ter sido um empréstimo consignado fraudulento, pode ter sido uma associação ou um sindicato que está fazendo isso com você. Então, para que você tenha esse desconto legal, você precisa aderir ao termo. Se você não aderiu, esse desconto ele é ilegal. É um golpe bem dado, né? Porque não é descrito aí na aposentadoria, né? A pessoa vê o dinheiro ir embora e não sabe por quê. Eu vou voltar na primeira pergunta lá da Tayla, que é sobre a pessoa saber se foi lesada ou não. 100% é por associações, doutor Rafael, ou pode a pessoa física que não é ligada a nada, que nunca se sindicalizou, por exemplo, ter esse dinheiro tomado também? Marco, duas coisas. Primeiro, é Rodolfo, não Rafael. Você me chamou de Rafael 2 vezes. Perdão, doutor Rodolfo. Não tem problema. E segundo, esses descontos que estão acontecendo, eles são de associações e de sindicatos de aposentados. Além disso, o que também acontece, em muitos casos, sem autorização, é o desconto através de empréstimos consignados. Então, hoje existe como se fosse uma indústria da fraude, uma indústria do golpe, que você, sem saber, faz um empréstimo, que não foi você que fez, mas é como se você tivesse feito, e esse empréstimo começa a ser descontado na sua aposentadoria. E aí você só percebe, às vezes, depois de 1, 2, 3 meses, e esses empréstimos de 80 meses, 84 meses de pagamento. Aí obviamente o empréstimo tem um valor maior. Já o sindicato ou as associações, esses valores são menores. Por quê? Porque essas associações por si só, o objetivo delas é ter associado
e em troca de entregar um serviço. Mas qual é o serviço que ela entrega? Por exemplo, você pode ter direito a um clube, você pode ter direito a fazer churrasco em um clube de campo, você pode ter direito a assessoria jurídica. O grande problema é que você nunca quis aquilo e teve aquilo feito de forma automática e você não percebeu. E outra coisa que se faz importante, Marco e Tayla, é que a partir de então, quando isso foi divulgado na mídia, em todos os canais de comunicação, o que aconteceu? O próprio golpista criou o golpe do golpe, aonde ele liga ou entra em contato falando assim: olha, eu sei que você está tendo problema, a gente consegue arrumar. Então tomem cuidado também com isso, porque já teve, inclusive, algumas pessoas que caíram, porque ela realmente tinha um desconto, ligaram para ela e fizeram um outro desconto falando que queriam ajudar. Então, assim, é uma sucessão, é uma indústria da fraude que nós temos instalada aqui no Brasil. Doutor, e são 5 anos, né, de desvio, segundo que foi apurado até agora pela investigação, entre 2019 e o ano passado, ou seja, esse valor somado aí de cada beneficiário pode ser alto, né, considerando esses 5 anos, e aí tem que puxar esse histórico de crédito que o senhor citou para ver, né, esses descontos. Como que o beneficiário consegue fazer isso? Vamos lá, realmente esses descontos, pelo menos os fraudulentos, eles em princípio aconteceram a partir de 2019. Então qual é a orientação? Entrar no site do Meu INSS, se você for no buscador da internet, você vai escrever lá Meu INSS, ele vai vir geralmente o primeiro resultado. Você clicando nesse primeiro resultado, você vai ter que fazer o seu login com o seu CPF e a sua senha. Essa senha Gov, é importante que você não divulgue nem passe para ninguém, porque essa senha ela é pessoal e intransferível. Mas a gente sabe também que muita gente tem dificuldade em acessar a internet e ter acesso a essas plataformas. Então peça ajuda para quem você conhece. Um filho, um neto, um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança. Isso é importante. Depois que ele entra no sistema do Gov, do Meu INSS, ele vai ter como se fosse um ícone, onde você vai clicar, chamado extrato de pagamento. O extrato de pagamento é como se fosse o olerite, é como se fosse um recibo de pagamento que você tem pelaquela sua aposentadoria. Ao clicar nesse extrato de pagamento, você consegue selecionar, você consegue puxar o seu extrato desde julho de 1994 até hoje, mas você não precisa ir tão longe. Então você vai de janeiro de 2019 até a data de hoje e levanta todo o extrato de pagamento, que é o histórico de crédito, que vai ter todos os seus créditos. E a partir desse momento você tem então documentado se teve algum desconto, se esse desconto foi irregular, e você já pode, se você quiser, e eu também tenho recomendado isso, existe uma barra de buscador, uma lupa, onde você escreve associação ou mensalidade associativa, e você já pode, pelo próprio sistema do Gov, pelo próprio sistema do Meu INSS, pedir a exclusão de qualquer desconto. Isso é importante para que você não continue tendo, mesmo o governo tendo alertado que a partir de maio agora, pagamento em junho, não haverá mais descontos, você também tem que fazer a sua parte. Então você entra e já pede a exclusão para não haver mais descontos, e a partir de então você tem todos esses comprovantes impressos, salvos no seu computador, no seu smartphone, no seu celular e guardado. Agora, você quer também, obviamente, receber aquilo que foi descontado. Como você disse, talvez 5 anos você tenha um valor significativo. Então aí você precisa solicitar para a entidade, através dos telefones que vão ser disponibilizados, e se isso não for resolvido, aí você vai ter que ingressar com uma ação judicial. E na ação judicial, é importante também alertar, você pode pedir a devolução em dobro, conforme o Código de Proteção, o Código de Defesa do Consumidor. E, obviamente, você também pode pedir dano moral caso você tenha se sentido ofendido pelaquela situação. Já dá para o beneficiário fazer isso nesse momento, doutor? Ou a gente tem alguma expectativa de algum anúncio, né, até por parte aí do governo, do INSS, de devolução desses valores? Ou isso vai caber de fato a essas entidades, né, envolvidas no esquema? O correto seria as entidades devolverem, até porque a culpa dessa inclusão ou desses termos que foram levados pelo INSS, em regra, é da entidade. O problema é que
Na minha visão, essas entidades talvez já não tenham mais dinheiro para fazer isso. O dinheiro passou e já sumiu, ele já evaporou. A gente não sabe como vai acontecer. Houve um bloqueio agora de um valor significativo que o governo fez, uma vez que não está repassando, mas a gente está falando em 6,3 bilhões de reais que o governo deveria devolver. Também não sabemos como vai ser feito isso. Então há sim pessoas que estão ingressando já com a ação. A minha recomendação é: antes de entrar com a ação, puxe os extratos, faça o bloqueio e espere pelo menos um pouco mais para verificar quais serão os próximos passos. O que vai ser anunciado ainda é muito recente, mas tem gente que não prefere esperar e já quer entrar com a ação. Aí depende muito da pessoa, o que ela quer fazer. Importante é identificar se de fato houve algum valor indevido ali descontado, né, doutor? Agradeço muito aqui a sua participação, doutor Rodolfo Hammer, com a gente. Ele que é mestre em Direito Previdenciário e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, falando conosco. Muito obrigada, viu, doutor? Bom trabalho, boa tarde para você. Eu que agradeço, um super abraço, Tayla, Marco, e a todos os ouvintes da CBN. Foi um prazer falar com vocês. Todo nosso, doutor Rodolfo. Agora 3h29.